Todos nós temos uma pregação que tocou profundamente a nossa alma. É aquela pregação que parece que não foi pregada para a igreja ou para uma multidão, mas que cada palavra que foi falada parece que foi pregada especialmente para você. E hoje eu vou falar de uma pregação que me incomodou a esse ponto, que desde o dia em que eu a escutei pela primeira vez, eu carrego o peso dela nas minhas costas. Mas antes de falar da pregação que transformou a minha vida, eu quero saber daquela que transformou a sua. Inclusive, se você puder, deixa aqui nos comentários qual foi essa pregação ou qual tem sido o pregador que você mais tem ouvido ultimamente. Eu tenho certeza que se eu não conhecer, eu gostaria muito de saber quem é para que eu possa ser edificado também. Então você pode comentar o nome dele, o nome do sermão e até mesmo o link, né? Quem sabe não vire o tema do próximo vídeo aqui no nosso canal. E muito prazer, eu me chamo John, você está no meu canal, que inclusive é um canal que você é muito bem-vindo a se inscrever e interagir aqui nos comentários. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma pregação que mudou drasticamente o rumo da minha vida. Eu diria que definiu a forma com que eu me relaciono na igreja e com os meus irmãos. Essa pregação mudou tanto a minha forma de comunhão que eu não consigo mais ir à igreja, frequentar a igreja, sem pensar em cada lição que eu aprendi com ela. Eu diria que ela repaginou a minha vida, sabe? Repaginou a minha vida, de forma que preencheu uma lacuna que faltava na minha caminhada cristã. E bom, sem mais delongas, eu estou falando da pregação do pastor Iago Martins sobre os desigrejados. Ou melhor, o próprio tema da pregação diz como vive os desigrejados, baseada lá em Hebreus capítulo 10, e a gente vai falar sobre essa pregação hoje. O pastor Iago Martins é um pastor batista reformado e bastante conhecido pelo seu canal Dois Dedos de Teologia. Ele é pastor da Igreja Batista Manaim, que inclusive foi onde ele pregou esse sermão. Caso você não saiba, a Igreja Batista Manaim tem um canal no YouTube que é justamente nele que você pode encontrar o sermão do qual eu vou falar aqui hoje. Tá? Eu vou deixar o link aí nos comentários, até mesmo na descrição, para você ter acesso caso você queira assistir e ouvir, que é o caso do sermão, tá? Que é um sermão gravado. E assim, eu confesso para vocês que essa pregação tirou uma escama dos meus olhos. É uma pregação muito desconfortável. É uma das pregações mais difíceis que eu tive que ouvir na minha vida, porque ela me fez ver uma verdade sobre Deus e sobre o que Ele deseja para a sua igreja de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E detalhe, eu resisti muito para ouvir esse sermão, tá? Eu ia adiando ali, ia colocando para mais tarde, ia salvando. Eu falo ouvir porque você não vai ver, você vai ouvir literalmente, porque o que tem disponível hoje nesse sermão é um áudio gravado no dia da pregação. E aí você deve imaginar o seguinte, né? Desigrejado. Quando você ouve esse termo, o que você pensa? Provavelmente, assim como eu pensei na primeira vez que eu ouvi esse termo, você também vai pensar que desigrejado não é você, né? Desigrejado não sou eu. Desigrejado é aquela pessoa que não frequenta a igreja, que não vai aos cultos, que falta aos domingos. É aquela pessoa que a gente até se atreve a chamar de desviado, porque ela diz por aí que ela não é mais da igreja, mas ela serve a Deus na casa dela. E essa é a primeira sensação que você tem quando você começa a ouvir o sermão, que esses desigrejados serão justamente essas pessoas que deixaram de ir para a igreja, mas não é. Foi justamente aí que essa pregação começou a me incomodar de um jeito absurdo. Porque o que é que a gente entende como congregar? Congregar é estar presente na igreja. É ir aos domingos, é frequentar os cultos, participar de grupos de oração, é participar da Santa Ceia, propriamente dita. E quando alguém fala de congregar, automaticamente você lembra da sua congregação. Você já vai falar, não, eu congrego na igreja, eu congrego na Assembleia, na Batista, na Adventista, numa Presbiteriana, enfim. Qual é a igreja que você congrega, inclusive, né? Deixa aí nos comentários, me diz aí qual é a igreja que você faz parte hoje. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, que é a base da pregação do pastor Iago Martins, vai falar o seguinte: não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. E aí o que você pensa, né? Quando o autor fala isso? Você pensa que ele está falando para você não deixar de ir para a igreja, para você não deixar de frequentar os cultos, não participar da escola bíblica. A pregação do Iago vai trabalhar justamente essa ideia, que deixar de congregar não é deixar de frequentar os cultos. E foi justamente aí que eu percebi que é muito fácil criticar o desigrejado, criticar a pessoa que deixou de ir para a igreja, que deixou de congregar, enfim, a gente chama essa pessoa de desviada, de filho do diabo, quando na verdade o desigrejado muitas vezes somos nós, que estamos dentro da igreja e não temos um relacionamento espiritual com os nossos irmãos. E eu era justamente essa pessoa quando eu ouvi esse sermão. Eu era a pessoa que frequentava, que recebia da igreja, recebia o sermão, recebia aquelas bênçãos do Senhor, mas eu nunca entregava nada. Frequentava, estava em todos os cultos, mas parece que não estava. Ou seja, acabava o culto, eu era somente mais uma alma ambulante por ali que ia embora e sumia como se ninguém existisse. E se você reparar, hoje a igreja ela está cheia de pessoas assim, cheia de pessoas que são frequentes,
mas não são presentes. São pessoas que estão cheias de informações bíblicas, de opiniões teológicas, mas totalmente vazias de amor e serviço. Sempre estão buscando consolo, mas não consolam. Buscam oração, mas não oram. Buscam a ação do Espírito Santo na vida delas, mas não têm coragem de entregar uma bênção do Espírito para outras pessoas. Irmãos que se habituaram a ouvir diversos sermões todos os domingos, mas não têm a capacidade de usar um desses sermões para abençoar a vida de outra pessoa. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão contigo, tá? Quando é que foi a última vez que você encorajou alguém na fé? Quando foi a última vez que você ouviu um sermão, ouviu uma pregação, uma ministração de alguém, chamou um irmão para conversar e falou como aquela pregação era importante não somente para a sua vida, mas para a dele também? Será que faz muito tempo que você mandou mensagem para um irmão perguntando como é que está a vida espiritual dele, se ele precisava de oração, ou você simplesmente é daqueles que olham para quem está afastado e condena? Porque quando você passa a ser participativo na vida dos irmãos, não estou falando para ser intrometido, tá? Estou falando para ser participativo na vida espiritual do irmão, você está congregando de fato. E detalhe, na mesma passagem que o pastor Iago Martins pregou, lá em Hebreus capítulo 10, vai falar que nós devemos nos estimularmos às boas obras e ao amor. Ou seja, viver em congregação, congregar e participar de uma igreja não é somente estar presente, mas é de entregar algo, é de estimular os meus irmãos a fazer algo de bom para Cristo. Essa parte do sermão, quando ele fala sobre isso, é muito pesada, porque me fez refletir sobre a nossa idolatria de consumo. A nossa idolatria de consumo, ela atinge até mesmo a forma com que a gente participa de uma igreja. A gente quer sempre a melhor igreja, a gente quer a igreja que tem ar-condicionado, a gente quer uma igreja que tenha boas cadeiras, queremos participar de igrejas em que eu tenha pelo menos um estacionamento para eu chegar, colocar o meu carro, ou então para o meu Uber não me jogar no outro lado do bairro. Então eu sempre estou procurando a igreja que pode me entregar algo, mas eu nunca procuro uma igreja que está precisando de algo que eu tenha para oferecer. E é justamente isso que deve entrar no meu coração. Não é sobre o que eu vou receber de fato da igreja, mas sim o que eu estou disposto a entregar para outras pessoas. Será se eu consigo estimular o meu irmão a boa obra? Será se a minha presença na igreja consegue estimular o meu irmão a amar mais a igreja e amar mais a Cristo? Será se quando eu frequento o culto todos os domingos, os meus irmãos, companheiros na fé, eles se sentem mais estimulados à fé, ao amor, às boas obras? Se eles se sentem mais dispostos a perdoar, se eles são encorajados com a minha presença, ou eu estou sendo somente aquele cristão que drena a energia espiritual da comunidade? Essa é a verdadeira característica de um consumidor da fé. Você somente drena a energia de alguém, você somente drena as bênçãos de alguém, a oração de alguém, o sermão do pregador, mas você nunca entrega nada de bom. A mensagem toca em outro assunto extremamente importante para os nossos dias, que é o seguinte: quando a igreja ou os irmãos não assumem a responsabilidade de cuidado mútuo com os outros irmãos, toda essa responsabilidade vai recair como um fardo nas costas de outros líderes espirituais, ou como a gente conhece, os pastores. E a gente está habituado a isso. A gente acha que quem deve aconselhar, quem deve disciplinar, quem deve corrigir, quem deve ensinar os outros irmãos são os líderes, são pregadores, são pastores. Só que a Bíblia é bem clara em dizer que toda exortação, todo ensino, todo encorajamento, admoestação e estímulo ao amor e às boas obras faz parte da vida comum de qualquer cristão, ou deveria fazer parte. Quando nós vivemos essa vida de admoestação, de estimular ao amor, de encorajar os nossos irmãos com a nossa presença, a gente está vivendo uma vida comum da nossa fé. Comum e extraordinária, porque viver em comunidade dessa forma é algo extraordinário que transforma até mesmo o seu coração. Então, uma das coisas que me destruiu quando eu vi esse sermão e que me deixou extremamente pensativo por dias, por semanas, e que me fez perceber que a minha vida na igreja estava totalmente errada, foi de observar a vida do meu pastor e perceber que todo aquele fardo que ele carregava não deveria ser dele, mas deveria ser meu também. E isso mexeu muito comigo e quebrou o meu orgulho diante de Deus, porque eu sempre fui uma pessoa que queria pregar o evangelho para várias pessoas, eu queria alcançar multidões, eu queria as oportunidades, eu queria um ministério abençoado, eu queria tudo de Deus, eu queria que Deus me entregasse o mundo para que eu pregasse o evangelho. Mas o primeiro ministério que o Senhor me entregou, eu falhei, que foi a vida do meu irmão. E esse irmão estava sentado do meu lado todos os domingos, a sua fé estava esfriando, ele não tinha encorajamento da fé e eu era capaz de fornecer isso a ele e não fazia. E eu sei que tem muitas pessoas vivendo na igreja dessa forma, que querem as multidões, querem os bairros, as cidades, querem o Brasil, querem o mundo,
mas não querem o irmão da sua igreja. Você não consegue nem sequer consolá-lo. Você não sabe o que ele passa, você não sabe as suas lutas, os seus pecados, você não sabe quais são as suas dores espirituais, simplesmente porque você está desigrejado. E entenda, congregar é uma questão de amor. O pastor Iago Martins fala desse ponto no seu sermão, quando ele diz que quando eu estou na igreja sem me envolver com os meus irmãos, automaticamente eu me afasto de situações em que eu sou provocado a amar de verdade. E quando ninguém da igreja, quando nenhuma pessoa é capaz de me provocar ao amor, o meu coração ele tende a ficar mais centrado em mim mesmo e não no próximo. Automaticamente eu começo a me esfriar na fé. Claro que se você é uma pessoa afastada da igreja, de fato é uma pessoa desigrejada, que não frequenta mais, por inúmeros motivos, né? Sendo que alguns deles tendem a ser porque você se decepcionou com a igreja. Um dos momentos do sermão que também vai servir para ti é o momento em que o pastor Iago Martins vai falar que aquele que foi ferido pela igreja, ele não deve fugir da igreja. É de mais igreja que ele precisa. Se a igreja te feriu, se a comunhão com os irmãos te feriu, se o amor da igreja te feriu, é de mais amor da igreja o que você precisa. Até porque a palavra de Deus nos estimula a viver em admoestação, exortação, porque isso de fato é o que traz pura comunhão para os nossos irmãos. O sermão ele vai concluir falando justamente que admoestar uns aos outros é o sinal perfeito de que você espera ansiosamente pela vinda de Cristo. Admoestai-vos uns aos outros à medida que vemos o quanto se aproxima o grande dia de Cristo. Então a expectativa pela volta do nosso Senhor deve aumentar a comunhão e a vida espiritual, o relacionamento espiritual entre os nossos irmãos. E sabe, é por isso que essa mensagem ela me incomodou tanto. Eu me arrependi drasticamente de ouvi-la, porque eu pensava que ele iria falar justamente de pessoas que não estão na igreja, que eram afastadas ou desviadas, quando na verdade ele me provocou e questionou se eu quem estava vivendo uma vida de igreja e me mostrou que na verdade o desigrejado o tempo inteiro era eu. Inclusive eu deixo essa reflexão para ti. Será se você está congregando de verdade? Será se você está estimulando os seus irmãos na fé? Se a sua presença está sendo aquela que instiga os seus irmãos a buscarem mais a Cristo, ou se você está sendo somente um consumidor da fé. E antes que você ache que eu estou te julgando, lembre-se, não acontece do dia para a noite. Já tem mais de 3 anos que eu ouvi esse sermão e até hoje eu sou impactado pelas palavras do pastor Iago quando eu lembro da profundidade dessa reflexão. Então eu vou deixar o link desse sermão aqui na descrição, tá? Vou deixar aqui na descrição, nos comentários, e você pode ouvi-lo tanto no Spotify como aqui no YouTube, enquanto lava a louça, enquanto tá viajando, tá indo pro trabalho, enfim. Tira um momento aí do seu dia, da sua semana para você ouvir, que eu tenho certeza que você vai ser edificado também. E não se esqueçam, quando você assistir, ou se você já assistiu, deixa aqui um comentário o que você achou dele, se ele realmente também te tocou da mesma forma com que eu fui tocado. E também deixe nos comentários aquele sermão, aquele pregador, aquela mensagem que te impactou, porque eu quero ouvir também e, obviamente, quem sabe transformar em um vídeo aqui para o nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui, que Deus em Cristo vos abençoe.